engrandecer seu nome, exaltai ao Senhor, orai, exaltai, engrandecer seu nome, a Ele se louvar. Entrarei em tua presença. Queridos irmãos e irmãs, nesta quarta-feira, nós estamos aqui na sequência da nossa semana missionária, a nossa conferência de missões. E hoje teremos como pregador o reverendo Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Queremos louvar a Deus pela sua vida. Nós estamos aqui pelo YouTube, pelo Facebook, que Deus esteja abençoando você mandando esse link para outras pessoas, e que esta semana seja realmente essa semana impactante na sua vida, na sua existência. Já tivemos 2 preciosíssimas mensagens, né, na segunda e também na terça-feira, e hoje, com certeza, Deus falará poderosamente ao nosso coração. Oremos. Nosso Deus, muito obrigado, porque estamos aqui na tua casa, na tua presença, para este momento de adoração, de culto. Nós queremos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor use os cânticos, que o Senhor use a pregação, as orações, que o Senhor use tudo para tocar a nossa vida e nos desafiar a sermos uma igreja, por natureza, uma igreja missionária. Nós não queremos ser uma igreja de programas, de eventos missionários. Nós queremos ser, na realidade, todo domingo, todo dia, uma igreja que proclama, que exalta e que transmite o teu evangelho a outras pessoas. E que nós também possamos cuidar, Senhor Deus, dos novos convertidos, daqueles que estão ouvindo e recebendo a tua santa palavra. Fala ao nosso coração, recebe esse culto e nós entregamos tudo a ti, no nome precioso de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 15. Lucas 15, de 3 a 7, a parábola da ovelha perdida. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Neste capítulo 15, destas 3 parábolas tão conhecidas, da ovelha perdida, do dinheiro perdido, do filho perdido, nós sabemos que nesta parábola, esse pastor deixa as 99 e vai ao encontro. E o que nos chama a atenção nesta noite é que este pastor, quando encontra a ovelha, ele cuida da ovelha, ele põe a ovelha nos seus braços, traz nos seus ombros aquela ovelha, cuida dela, protege-a e faz com que ela retorne ao redil, ao aprisco mais saudável, mais abençoada. E o que nós vemos aqui, são tantas lições nesse texto, mas eu quero destacar, à luz da pregação de hoje, do tema de hoje, o cuidado com os novos convertidos, com as ovelhas, às vezes mais fracas, as ovelhas que se desviam, quem sabe, do aprisco. Elas precisam de cuidado, de amor, de atenção, e a igreja tem de exercer esse papel de cuidar bem de todas as ovelhas, de todos os convertidos. Vamos adorar a Deus agora com o ministério de louvor da Igreja
Presbiteriana de Manhuaçu. Adore ao Senhor aí, aonde você se encontra. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, ó, toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, pra ti e Ele move as montanhas. Isso move
Viva, Senhor, mais uma vez. Senhor, a tua obra, põe o fogo da paixão nos corações. Como é bom louvar ao Senhor, como é bom receber estes louvores através do ministério de louvor desta igreja. E eu quero convidar agora um dos membros do Ministério de Missões da igreja, o presbítero Macilon, que há muitos anos integra este ministério. Nós queremos que ele deixe uma palavra e faça uma oração neste momento. Vamos acompanhar o presbítero Macilon orando e falando sobre a obra missionária. Mais uma semana missionária se inicia. E missão se faz com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que intercedem e com as mãos daqueles que contribuem. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela visão missionária que o Senhor tem dado à primeira igreja presbiteriana de Manhuaçu. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã, que tem se dedicado à oração e à contribuição para missões. Pai, agora nós queremos também, Pai, te agradecer nessa semana pela vida de cada preletor que irá trazer da parte do Senhor uma mensagem missionária aos nossos corações. Pai, nós queremos também te agradecer, Senhor, pelos nossos missionários que um dia receberam o chamado do Senhor e partiram para os campos para fazer a tua obra. Nós te louvamos, ó Pai, nós te bendizemos pela vida deles, pela vida da família deles. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor continue com as tuas mãos abençoadoras sobre eles, ó Pai. Ó Deus, eles estão cumprindo o teu ID, eles estão fazendo a tua obra com todo amor, com todo empenho. Muito obrigado, Pai, por essas vidas tão preciosas para o Senhor e para nós também. Eu oro, Senhor, com gratidão por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor ainda fará através deles. Eu oro no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Nesse momento, nós vamos ouvir a pregação da palavra de Deus. Nesta noite, o mensageiro é o reverendo Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. O reverendo Jeremias é um grande servo de Deus, um homem que tem um amor muito grande pelas vidas perdidas, tem feito um ministério brilhante, não só naquela igreja, mas naquela cidade, no nosso estado, no Brasil e até no exterior. Ele tem sido muito usado. Deus tem lhe dado muita sabedoria, tem lhe dado muita unção, e ele tem essa facilidade de comunicar, não é, com alegria a palavra do Senhor. Que Deus use o reverendo Jeremias nesta noite e que a sua pregação, que vem do Senhor, toque os nossos corações. Olá, gente boa! Parabéns por essa semana especial que vocês estão aí rompendo nesses tempos de compromisso com o fortalecimento da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, muito especialmente essa amada igreja. Um abraço carinhoso ao meu ilustre amigo, reverendo Anderson Sattler, e também a todo o conselho da igreja e a todos esses irmãos muito amados de Manhuaçu e da região, e todos quantos estiverem conosco nessa jornada. Que o Senhor os abençoe e os guarde mais e mais. Amém? Vamos orar. Senhor, pedimos Tua graça, Tua sabedoria, Tua unção, e pedimos que o Senhor nos conceda
toque do Espírito Santo, que desperte mais e mais os nossos corações para estar juntos contigo, sendo cooperadores dessa obra maravilhosa que é firmar os novos convertidos na fé, no amor e na esperança que há em Cristo Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Vamos começar então lendo a palavra de Deus em Atos capítulo 2, verso de número 41 em diante. 41 diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e constando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Temos aqui uma comoção, Pentecostes, pregação poderosa do santo varão, nosso irmão Pedro. 3.000 pessoas aceitaram a palavra, 3.000 numa mensagem. Glória a Deus, está parecendo a oportunidade da pandemia, não é? Que a gente alcança milhares e milhares. Mas aqui do verso 42 ao 47, estamos vendo que essas pessoas todas perseveravam na fé, estavam unidos na comunhão, eram generosos em ofertar e investir no reino de Deus. O Espírito Santo estava presente e eles estavam vendo o sobrenatural de Deus. Havia amor, compartilhamento, estavam presentes no templo, mas também reuniam nos lares, de casa em casa, e adoravam o Senhor, e a alegria era contagiante, e Deus os abençoava, que seu testemunho era como um rolo compressor, uma bênção. As pessoas tinham simpatia vendo a mudança, a alegria, a presença do Senhor no meio deles. E o resultado é que o Senhor resolveu acrescentar mais e mais gente. Então aqui temos conversão, perseverança. Conversão, integração. Conversão, acolhimento. Essa é um dos desafios da igreja hoje. Como alcançar e consolidar os novos convertidos? Bem, então partimos dessa premissa: há novos convertidos. Como chegar neles e eles permaneçam? Diz assim, perseveravam. Dói muito quando alguém se converte e não persevera. Qual é o trabalho que você e eu, qual é o trabalho que a igreja como um todo pode realizar? Então, nessa conversa aqui, nós vamos falar primeiro para você diretamente, individualmente, como servo e serva de nosso Senhor Jesus Cristo, como que você coopera, como que você alcança, como que você ajuda os novos convertidos a firmarem na fé em plena quarentena. Não se esqueça, a pandemia vai passar. A igreja que está começando a voltar agora, voltará. Talvez nos próximos 6 meses, não em plenitude, mas voltará. Como que trabalhamos agora? Em cada tempo, cada estação, nós temos uma colheita. E em cada estação, nós temos que fazer o que o Senhor Jesus mandou.
O Senhor Jesus mandou, indo por todo mundo, pregai o evangelho. Mateus diz, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, missões é atravessar a rua e atravessar o mundo, atravessar a rua e atravessar o oceano, é pregar e ganhar do outro lado da rua, é acolher no meio da igreja, é pregar e ganhar do outro lado do mundo e acolher também no meio da igreja. Então vamos adiante. Qual deve ser o nosso propósito, então, quando pensamos nos novos convertidos? Que eles possam firmar na fé, permanecer na comunhão e frutificar. Ou, se nós juntarmos aí 4 verbos: ganhar, consolidar, 5 verbos: fortalecer, treinar e enviar. Esse é o propósito com o novo convertido. Não é só que ele venha para a igreja, de jeito nenhum. O propósito é que ele venha para a igreja, ele primeiro venha a Cristo, ele tenha comunhão na igreja, ele vire um crente saudável e ele possa então frutificar, fazendo esse trabalho que você e eu temos que fazer continuamente. Então, como proceder? Então, agora nós vamos aqui nas ferramentas práticas. A teologia sobre a conversão, a teologia sobre a pregação do evangelho, tudo isso os irmãos já sabem. Então, nós vamos dar aqui uma conversa sobre as ferramentas práticas que o irmão podia desenvolver. Amém? E a irmã, é claro. Vamos lá. Primeiro, saiba mais sobre o novo convertido. O novo convertido, você tem o controle deles aí na igreja, ou você viu que ele decidiu pelo chat, tomou uma decisão. Então você precisa saber mais sobre ele, conectar com ele, chegar até ele, descobrir seu endereço, seu nome, quem são seus familiares e desenvolver uma conversa amorosa, prudente, sensata, que você tenha sal nos lábios para poder temperar a vida dele. E aí, é claro, ao conectar com a pessoa, você também se apresenta. Quem é você? Pertence a qual igreja? Está debaixo da liderança do seu pastor. Segundo, o novo convertido precisa de acompanhamento. Em tempos sem quarentena e sem pandemia, já podia marcar uma visita ao novo convertido, caso ele esteja disponível. Mas em tempos de quarentena, você, se não puder fazer uma visita presencial, você pode fazer uma visita de vídeo. Pode marcar, ligar para ele, mandar uma mensagem e ligar dizendo: tantas horas eu quero orar com você. Posso? Então, o novo convertido precisa de acompanhamento. Todo mundo que tiver o coração fervoroso para ajudar, poderá fazer. Terceiro, convide o novo convertido a participar de uma reunião. Pode ser uma reunião com 3 ou 4 pessoas que você faça online. Estamos falando do tempo da pandemia. Você pode ligar e conversar com 4 no WhatsApp, você pode fazer um grupo no Zoom ou em qualquer plataforma digital, mas você precisa chegar perto dele. Tem grupos pequenos na igreja e ele também pode ser convidado a participar de um culto online. Então, ele precisa de ser convidado e você não pode desistir. Quando terminar o culto, você ligue para ele aí, o que você achou? Como é que foi? Foi tudo bem? Entendeu a palavra? Pode ser que ele diga assim: ah, não deu, hoje não deu, chegou visita. Qualquer que seja o argumento que ele use, não desista. Você precisa perseverar em convidá-lo a participar do culto, ou você mesmo cria um grupo pequeno, de acordo com a liderança do seu pastor, para ajudar essa pessoa a estudar as Escrituras. Quarto,
Apresente o novo convertido à sua igreja. A primeira pessoa que você deve conectar, talvez você ganhou essa pessoa para Cristo. Talvez ele decidiu num culto público. Ele já pode ter visto o seu pastor, mas você pode conectar ele com o seu pastor, os seus pastores. Nesse tempo de pandemia, o seu smartphone é uma bênção, menino. Seu smartphone virou uma ferramenta maravilhosa para abençoar e para você ser usado nas mãos do Senhor. Apresente ele ao seu pastor. Apresente ele àqueles crentes bons, sustância, toda a igreja tem. Aqueles irmãos amorosos que ele poderá pedir apoio e ajuda no momento de uma dificuldade e no momento de tensão. Quinta sugestão, você precisa insistir que o novo convertido leia. Ele precisa ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. A Bíblia é a verdade que permanece para sempre. Você pode orientá-lo a ler. O Dr. Billy Graham disse certa vez que precisamos de ler um capítulo de provérbios por dia para aprender a relacionar com as pessoas e 4 capítulos de salmos para aprender a adorar a Deus. Também você pode instruí-lo a começar a ler a Bíblia. Como é que vai ler a Bíblia? Instrua ele. Geralmente recomendamos que leia o Evangelho de João, porque o Evangelho de João diz assim: estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. Também você pode recomendar e-books, ou você pode emprestá-lo ou doar livros que ali abençoaram e que lhe fortaleceram na caminhada da fé. Se você não está podendo ainda visitar, às vezes pode visitar de 2, mas se não, você pode ir lá e deixar para ele, para que ele possa ler. 6º, compartilhe com o cristão novos convertidos os vários recursos que você pode compartilhar. Ensine-o a baixar uma Bíblia no seu WhatsApp, para que ele possa ler a Bíblia em qualquer lugar. Envolva-o num grupo de WhatsApp, mas grupo bacanão. Tem uns crentes mas tem uns crentes brutais, menino. Envolvam num grupo desse povo assim, que quando a gente chega, eles nos levam para perto do Senhor. É claro, caso ele autorize. Dê a ele dicas, quais os sites cristãos que ele pode pesquisar para ele crescer na fé. Também diga para ele como é que ele pode ter livros cristãos que ele pode ler na sua plataforma digital. Aqui é importante, hein? 7, mais importante. Você precisa assumir o compromisso de orar por ele e com ele, pelo nome. Você sabe, quando a gente se converte, é uma batalha espiritual. O diabo se levanta para destruir a fé. O diabo se levanta para trazer confusão. Há ainda aquelas lutas internas da velha natureza que não quer ceder, que o pecado quer dominar. Há aquele novo coração no novo convertido que deseja agradar ao Senhor, mas a carne também quer dominar. Então você deve orar por ele. Você precisa ter esse compromisso de orar pelo nome, de insistir diante do Senhor, para o Senhor restaurar e para o Senhor fazê-lo crescer e desejar a vida abundante que tem em Cristo Jesus. Mas deve orar com ele, deve orar por ele e com ele. Como já falei, você pode ligar, você pode fazer uma chamada de vídeo, uma oração breve, uma oração que apenas encoraja a permanecer na fé. Ou então você grave uma oração boa, como diria o mestre Antônio Elias, uma oração que fala com a pessoa como o seu coração deseja que Deus o abençoe profundamente. 8ª sugestão.
Seja você um exemplo para o novo convertido. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Ah, Paulo podia falar isso, mas eu não posso. Pode e deve. Um cabo do Corpo de Bombeiro foi convertido aqui e pregou para o seu superior, o capitão. E aí o capitão começou a estudar, ler a Bíblia que ele estava dizendo e começou a fazer perguntas que o cabo não sabia responder. Então, um dia que a pergunta foi demais, o cabo disse assim para o capitão: olha para a minha vida, ora como eu oro, faça como eu faço, obedeça ao Senhor como eu obedeço e Deus te abençoará. É claro, aqui eu não estou dizendo que nós não devemos ajudar, pesquisar, procurar ajuda para responder perguntas. Algumas são possíveis, outras não. Nem nós temos resposta a todas as perguntas. Nós você e eu, teólogo nenhum, pastor nenhum, ninguém. Algumas coisas o Senhor revelará depois. Mas há muitas que nós podemos ter, não é verdade? Mas seja um exemplo. Um exemplo, diz a palavra de Deus em Timóteo, falando a Timóteo: não deixe que te desprezem por ser jovem. Pelo contrário, torna-te o exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Sê tu um exemplo para o novo convertido. Ele desenvolva um relacionamento com Deus que anseia pela santidade. Então você e eu precisamos ser aquelas referências, aquele paradigma, uma mulher crente sábia, uma jovem crente sábia, um rapaz crente temente a Deus que pode ser exemplo e referência para outro rapaz crente. Número 9, preste atenção, insista com o novo convertido para que ele busque o poder de Deus, busque o poder de Deus. O que transforma a vida da gente não é a cabeça grande, cheia de conhecimento, é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos ter a palavra, mas precisamos ter o poder de Deus. Lá em Efésios capítulo 5, verso 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. O novo convertido, desde o primeiro momento, precisa ser incentivado a ter comunhão com o Espírito Santo, a buscar o poder de Deus, a ser cheio da presença do Espírito, a ser tocado profundamente pelo Espírito Santo. E ore para que ele tenha fome da palavra de Deus, porque Colossenses 3, verso de número 16, diz assim: habite em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos em toda sabedoria, habite em vós a palavra de Cristo. Cheio da palavra, cheio do poder de Deus. Insista, convença, persuada, fale, encoraje com o novo convertido, encoraje o novo convertido para que ele busque o poder do Espírito Santo. 10ª sugestão: fale com o novo convertido sobre o valor e a importância do batismo. Como é que o batismo sela essa nova etapa? Como é que o batismo ou a profissão de fé e a profissão de fé demonstra diante dos outros que ele de fato e de verdade está num novo caminho, numa nova jornada, andando com Cristo, andando na nova família que é a igreja. 11ª sugestão: você que está alcançando e cuidando do novo convertido, para fortalecê-lo, para firmá-lo, você precisa ajudá-lo a desenvolver 3 hábitos. Aliás, 4 hábitos. Primeiro hábito é que ele ore diariamente. Para ele orar diariamente. É claro, como falamos anteriormente, você precisa acompanhar.
Ao acompanhar, você está dizendo a ele, você está orando, ele vai aprender a orar do jeito que você ora. Do jeito que você ora, ele vai aprender a orar. Então, fale com ele sobre o hábito de orar diariamente. Como você está acompanhando, então, seja uma vez por semana, 2 ou 3, liga para ele, você está orando. Dê a ele um livro que possa ajudá-lo a desenvolver sua vida de oração. Fale com o seu pastor quais as dicas que você pode dar. Segundo hábito, o hábito de ler a Bíblia diariamente. Eu já falei sobre um capítulo de Provérbios, 4 de Salmos e a leitura do Evangelho de João. Ore para que Deus dê a ele fome da palavra. Ele pode ler a Bíblia toda, como alguns convertidos nossos aqui, ler o Novo Testamento inteiro numa semana. A fome entrou no seu coração e aí ele queria saber, aquela palavra viva e eficaz, o martelo de Deus que esmiuça a penha, o fogo de Deus que queima o nosso coração, a palavra que é espírito e é vida, entrou naquele coração. Terceiro hábito, o hábito da comunhão da igreja. Em tempos de pandemia, nossa comunhão pode ser um pouco presencial. Mostre a ele como ele é importante. Arrume uma turma aí que sabe cantar, vá fazer uma serenata para ele, para mostrar como que é precioso. Cante umas músicas que elevam o seu coração, hinos de louvor ao Senhor. Se puder, aqui já pode, em Belo Horizonte já pode. Podemos fazer a visita de 2 ou 3 ou 4 pessoas, até 4 pessoas, as pessoas estão recebendo. Vamos lá orar, encorajar, ter comunhão com ele. À medida em que os cultos voltarem, traga ele para a comunhão. E se os cultos não voltarem e tiver grupos online, envolva-os, para que sejam acolhidos na família de Deus. O quarto hábito é dizer a ele que ele deve falar que ele agora é de Jesus. Quando a pessoa tem a coragem de dizer, eu sou de Jesus, isso quebra o mundo espiritual, porque os meus discípulos, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, disse o Senhor Jesus, eu as conheço e elas me seguem. Deixe-me agora dar uma palavrinha com você sobre o relacionamento com o novo convertido. Como que isso é importante? Nós aprendemos com o Senhor Jesus. Aqui eu dei para você 11 dicas de realidades que você pode desenvolver com o novo convertido para acolhê-lo. Qual é o propósito? Ajudar, afirmar na fé, permanecer na fé e na comunhão da igreja e que ele possa frutificar. Um bom livro que você pode ter nessa época para dar um novo convertido é Uma Vida com Propósito, Rick Warren. Ele escreveu para fortalecer sua igreja. E esse livro diz 5 propósitos. Primeiro propósito, você foi criado para adorar o Senhor. Segundo propósito, você foi criado para pertencer à família de Deus. Terceiro propósito, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Quarto propósito, você foi criado para servir. Quinto propósito, você foi criado para uma missão. Quando nós mostramos ao novo convertido qual o propósito dele, isso vai abençoá-lo grandemente. Como relacionar com o convertido? Bom, primeiro nós aprendemos com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, os discípulos andavam com ele, não tinha pandemia, nós não estávamos na quarentena. O Senhor Jesus se encontrava com eles todo dia. Eles se tornaram amigos de Jesus. Jesus os aceitou como sua família. Então, eu quero dar 3 sugestões para você aqui. Primeiro, visite o novo convertido. O novo convertido precisa de você com ele. O novo convertido precisa saber que a igreja se importa. O novo convertido precisa saber que a igreja está presente. Não sei se na igreja tem um ministério de integração. Se não tiver, podemos ajudar a cuidar e fala com o seu pastor que ele vai ajudar você a criar. Mas eu estou falando aqui sobre sua responsabilidade. Então, primeiro, visite o novo convertido.
Se ele não aceitar visita presencial, visite pelo telefone. Olha, eu já visitei na quarentena pelo telefone. Marquei a visita, tantas horas, eu vou ligar e falar e orar com essa família. Ó, Jesus visitou e curou a sogra de Pedro. Depois Jesus visitou Mateus. Ele participou num banquete com os cobradores de impostos. Jesus foi lá e discipulou aqueles homens. Jesus visitou a casa de Lázaro. Jesus visitou a casa de Maria e Marta. Os efeitos duradouros da sua presença e seu relacionamento vão ser maravilhosos. Segundo, use a tecnologia. Já o falei várias vezes. Use chamadas de vídeos. Se for útil, telefone diariamente, sabe? Nesses tempos de medo, nesses tempos de angústia, nesses tempos de solidão, saber quem se importa é importantíssimo. O novo convertido está sozinho, agora ele precisa da presença de Deus, ele já experimentou um toque do Espírito, agora ele precisa de saber que os irmãos se interessam. Uma mensagem breve, uma mensagem boa, e pergunte a ele sempre: você participou do culto online? Você entendeu? Você não entendeu? Você precisa demonstrar que você está procurando conectar com ele. Use bem a tecnologia. Talvez basta uma vez por dia, uma oração gravada, uma palavra de amor e de bondade, um versículo para encorajar, que mostra que você está interessado. Use as mensagens. Então, você pode visitar, pode usar tecnologia, vídeo, mensagens. O alvo é encorajar, incentivar, fortalecer na fé e ajudá-la a perseverar no Senhor. Amém? Terceira coisa, traz ele para o culto. Ele precisa comungar com os irmãos. Você não pode desistir do novo convertido. Não quis ir, não quero ir. E se ele falar, eu não quero mais saber de você. Aí pronto, você tem a arma da oração. Mas com sabedoria e equilíbrio, você vai fortalecer essa pessoa na fé. Então veja você, acredite, firmar a pessoa na fé é uma obra do Espírito Santo. Ele nos usa como cooperadores, mas você precisa ser uma pessoa que intercede fervorosamente. Então, veja você, nutra o novo convertido com a palavra de Deus e encoraje ele a obedecer. À medida que ele obedece e que ele busca o poder do Espírito Santo, Deus se manifesta na vida dele. Você vai precisar de ajudá-lo a vencer os pecados. Esteja disponível e participe lá. O propósito é esse, que Deus te use para que você seja um instrumento de bênção. Se você não buscar o poder de Deus, se achar que isso é técnica de venda ou técnica de segurar o cliente, eu e você estamos por fora. Isso aqui é uma obra espiritual, que nós dependemos do poder e da ação de Deus. O propósito é esse, pessoalmente ou em grupo, por telefone, por mensagem, nós queremos ensinar, encorajar, admoestar, exortar, consolar e edificar. Pede a Deus também discernimento. Pode ser que a família abra e você é convidado a entrar dentro da família, a participar da família, a orar com a família. Olha, Deus fará isso com alguns de nós. Tem feito tantas vezes na minha vida. Outra hora a família reage. Não quero saber de crente, não quero crente na minha casa, e aí é só uma pessoa. Tenha sabedoria. Mantenha a distância necessária, mas não deixe de cuidar do novo convertido. Devemos fazer o máximo para retê-los na fé. Discipular o novo convertido com eficácia é um grande desafio, mas é uma grande oportunidade. Nessa quarentena e nessa pandemia, Deus nos tem dado janelas de oportunidade imensas. Hora da igreja toda se levantar. Hora de você se levantar e colocar na brecha. Não diga eu não estou preparado. Deus vai lhe preparar. As dicas que compartilhei são coisas que todo crente pode realizar e pode fazer.
Ajude-o, o novo convertido, a integrar na igreja. Qual é a chave? Você. Você pode ser um Barnabé. Os irmãos desconfiaram de Paulo, mas Barnabé o envolveu na comunidade. Barnabé foi um ponto de conexão entre Paulo, Pedro e os outros discípulos. Você será uma bênção e Deus usará para conectar os novos convertidos na vida da igreja. Aí você os conecte com a escola bíblica online, os conecte com a classe de novos membros online, os conecte com o pastor e ele o orientará quais serão os passos que ele precisará dar para se tornar um membro efetivo da amada igreja. Não perca a colheita, não desanime do novo convertido. Você pode ajudá-lo e você se levante para ajudar. Amém? Talvez você parou nesses tempos, mas eu quero pedir ao Senhor Jesus que te levante. Online, você pode ser uma bênção maravilhosa. No tempo da pandemia, sem congregar, Deus usará grandemente para fortalecer, para encorajar, para firmar e para treinar no temor do Senhor. Você aceita esse desafio? Se você aceita esse desafio, eu quero que você escreva aí onde o pastor orientar. Qual é a maneira que Deus está chamando você agora, dizendo, eis-me aqui, eu quero ajudar os novos convertidos a firmar na fé. Amém? Vamos orar? Senhor, nós oramos nessa hora para que o Espírito Santo abençoe essa igreja querida. Eu oro para que agora o Senhor comece a despertar pessoas que vão dedicar ao ministério de integração, ao ministério de fortalecimento e ao ministério de cooperação para que os novos convertidos firmem na fé. Levante moças, adolescentes, levante rapazes, homens, mulheres, idosos. Tem agora uma oportunidade tão grande que o Senhor os levante e os use de maneira gloriosa. E que, Senhor, no final da pandemia, quando a igreja já estiver podendo reunir presencialmente, a colheita seja maravilhosa. Em nome de Jesus, amém. De todas as tribos, povos e raças, venham te louvar. De quantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, venham te adorar. Bendito seja
Graças a Deus, irmãos, chegamos ao final de mais um culto. E se Deus quiser, amanhã, quinta-feira, nós estaremos novamente reunidos, pensando nesta obra missionária. Que Deus te abençoe e que você tenha uma noite tranquila e vá se preparando para amanhã, porque Deus tem muito mais para nós durante o restante desta semana. Senhor Deus, aplique essa palavra ao nosso coração. Dá-nos um sono tranquilo, um final de noite abençoado pelo Senhor. E obrigado pela vida do reverendo Jeremias, pela sua palavra, Senhor. E que o Senhor continue conosco durante esta semana missionária. Muito obrigado por tudo. E que a graça de Jesus, o Supremo Pastor, que o amor do Pai e que a consolação do Santo Espírito repouse sobre todos, aqui e em toda parte, agora e eternamente. Amém.